se relacionar com a nossa ideia de destino do cotidiano. Para isso é necessário fazer um panorama histórico. Por exemplo, no século XVI, foi quando estava vivo o principal físico matemático que conhecemos, que foi Isaac Newton, que ele fez duas coisas que foram fundamentais. Primeiro, ele universalizou a física, porque antes acreditava que os corpos na Terra e os corpos no espaço, como planetas, estrelas, se comportavam de formas diferentes. Ele falou, não, as leis da física são as mesmas para qualquer ponto do universo. E a outra coisa muito importante foram as leis de Newton, que a sistematização do movimento, como o movimento se comporta a partir das forças que atuam sobre o corpo, como essas próprias forças, qual a natureza dessas forças, e isso me dá a possibilidade de determinar o que vai acontecer. Por exemplo, se eu deixo uma bolinha cair até o chão, eu posso calcular, de uma certa altura, eu posso calcular em quanto tempo ela vai atingir o chão, com qual velocidade, qual as forças envolvidas no processo, por que ela para. E isso, se você for aplicar para todas as partículas do universo, você poderia pensar, se cada partícula já tem um caminho matematicamente descrito, devido às suas propriedades como massa, velocidade, a interação com outras partículas, você podia pensar, cada partícula já tem um caminho a seguir. Como todas as partículas já têm um caminho a seguir, já está determinado o que vai acontecer. Esse pensamento foi resumido pelo também físico matemático Laplace, que ele disse: imagine se um intelecto fosse vasto o suficiente para conhecer todas as informações de todas as partículas do universo. Se esse intelecto ainda fosse vasto o suficiente para analisar essas informações, ele seria capaz de compreender em uma única fórmula o movimento desde os maiores corpos do universo até os menores átomos. E o futuro, assim como o passado, se faria presente diante dos seus olhos. Esse ser não poderia interferir nesse caminho, ele apenas poderia prever, mas traz a ideia, tudo já está determinado a acontecer, não necessariamente por um planejamento de algum ser superior, mas porque é aquele caminho que ela deve descrever. Agora, o determinismo, embora seja possível na teoria, na prática apresenta alguns problemas. O livro de Leonardo Melonov, que o Leonardo Beto, fala sobre como a questão do aleatório influencia na nossa vida. E ele dá um exemplo muito legal sobre como pequenas coisas podem alterar completamente a situação futura. Por exemplo, imagina que um dia você demora um pouquinho mais tomando seu café da manhã e por causa disso você evita ser atropelado na rua. Essas pequenas diferenças cotidianas poderiam gerar enormes diferenças em um futuro bem próximo. Por exemplo, um exemplo muito claro disso quando o meteorologista Edward Loren criou uma máquina de previsão do tempo. O que ele fez? Eu digito numa máquina as condições atmosféricas, temperatura, pressão, por exemplo, uma máquina, e com base nisso eu descubro como vai estar o tempo amanhã, por exemplo. Mas o que ele pensou? Será que os resultados vão dar o mesmo se eu prever, por exemplo, depois de amanhã, a partir de hoje, e se eu prever o que vai acontecer amanhã, e com base no amanhã eu prevejo depois de amanhã, os resultados foram totalmente discrepantes. Por quê? Na hora de fazer esse cálculo, quando ele foi medir o depois de amanhã, a partir da previsão para amanhã, ele aproximou o número das informações. E, embora tenha sido uma diferença pequena, isso em um futuro muito curto, em um espaço muito curto de tempo, pode gerar alterações drásticas no futuro, como se na primeira previsão fosse um dia muito quente, muito iluminado, e na outra previsão o dia tivesse previsto para ser muito chuvoso. Isso foi denominado o efeito borboleta, ou também teoria do caos, porque diz, mesmo se o sistema for determinista, se você muda um pouquinho as condições iniciais, o futuro se altera completamente. O nome é por causa daquela ideia, o bater de asas de uma borboleta poderia provocar um furacão. Outro problema prático do determinismo imagina que todo mundo saiba que amanhã a bolsa vai estar em alta. Então amanhã todo mundo quer vender, chega lá, só que como tem uma oferta muito grande, muitas pessoas querem vender suas ações, o preço vai cair. Ou seja, seu conhecimento sobre seu futuro já alterou esse futuro. Agora, até agora, vimos problemas práticos do determinismo.
Os problemas teóricos vão começar no fim do século XIX, quando a física clássica, que foi a física sistematizada por Newton, não era capaz de explicar certos eventos, entre eles o comportamento na escala atômica. O físico Erwin Schrödinger, que foi extremamente importante para o desenvolvimento da mecânica quântica, que é essa nova mecânica que descreve o que a mecânica clássica anteriormente não era capaz de descrever, propôs um pequeno experimento mental, conhecido como gato de Schrödinger. O experimento mental, porque ele nunca foi feito de verdade, é só uma ideia. Imagina se você pegasse uma caixa totalmente fechada, você não vê dentro dela, e lá dentro você colocasse um gato e um material radioativo e uma cápsula de veneno. Se esse material emitir radiação, o veneno vai quebrar, e a cápsula de veneno vai quebrar e o gato vai morrer. Se o átomo não emitir radiação, ele não decair, se ele permanecer inteiro, o gato vai permanecer vivo. Aí você pode pensar, no início, com certeza o átomo ainda está inteiro, ele não emite radiação. Depois de um certo tempo, ele com certeza já decaiu. Então provavelmente, em algum instante intermediário, tinha 50% de chance do gato estar vivo e 50% de chance do gato estar morto. A questão é que, mesmo que você tivesse todas as informações sobre o sistema, você não é capaz de prever em qual momento o átomo vai decair. Porque na mecânica quântica, a descrição é probabilística, você não tem esse determinismo, você não pode saber exatamente o que vai acontecer. Então, nesse meio tempo, assumiria-se que o gato estaria vivo e morto ao mesmo tempo. Isso é apenas uma analogia, porque no mundo macroscópico isso não acontece, mas quando chegamos na escala atômica, isso faz um pouco mais sentido. Essa questão é um pouco diferente da moeda. Por exemplo, você joga uma moeda para cima e você não sabe se é cara ou coroa. Aí você fala 50% de chance para cada. Mas se você soubesse como a moeda gira, a interação com o ar, você poderia prever em qual passo ela cair. Aqui você não consegue prever até que você abre a caixa e vê se o gato está vivo ou morto. E você não pode afirmar nada sobre o meio do caminho. Só uma curiosidade, embora Albert Einstein tenha sido um dos predecessores da mecânica quântica, ele não concordava muito com seus princípios de ser indeterminado, porque para ele, por exemplo, a questão do gato, ou ele está vivo ou ele está morto, você só não sabe. Embora na teoria seria como se ele estivesse vivo e morto ao mesmo tempo. Em grande parte por causa de sua religião, inclusive a frase dele para expressar sua discordância foi: Deus não joga dados com o universo. Agora, entrando um pouco na questão do microscópio, onde essa ideia do gato começa a fazer sentido, Newton acreditava que a luz era formada por partículas, ou seja, como se a luz fosse pequenas bolinhas. Então imagina que eu pego duas fendas e jogo luz em cima delas. Essa bolinha, que a gente chama de fóton, ela poderia ir por esse caminho ou por esse. E aí você ia ver que em dois lugares ia bater a luz e no resto todo ficaria escuro. Mas quando você faz isso experimentalmente, você não obtém esse resultado. Você obtém esse padrão. Fica luz, sombra, luz, sombra, luz, sombra, alternando. Por quê? A teoria corpuscular, que a luz é feita de pequenas bolinhas, não é capaz de explicar isso, então você tem que pensar de uma outra forma. Imagina quando você está na água e vem duas ondas ao mesmo tempo. Se as duas ondas estiverem em seu máximo, quando elas se encontrarem, você vai ainda mais para cima. Se as duas estiverem no mínimo, você vai muito para baixo. Mas se uma estiver no máximo e a outra no mínimo, elas tendem a se anular, ou seja, você fica no mesmo lugar. É mais ou menos isso que acontece. A luz tem esse comportamento. Quando as duas querem ir para cima ou as duas para baixo, acontece a chamada interferência construtiva, fica iluminado. Quando uma quer ir para cima e a outra para baixo, acontece a chamada interferência destrutiva, fica sombra. Agora, vamos pensar com os elétrons e não com a luz. Se os elétrons são uma partícula, o esperado é que eles apresentassem esse padrão, correto? O problema é que quando você joga um feixe de elétrons, eles apresentam o mesmo comportamento que a luz. Eles apresentam o mesmo padrão de interferência. Ou seja, nesse experimento, o elétron se comportou como uma onda. Ou seja, tem essa ideia.
A matéria pode se comportar tanto como partícula quanto como onda, depende do experimento que você faz. Embora os dois estados sejam simultâneos, você não pode medir os dois em um experimento. O mais curioso é que vamos supor que você queira saber por onde que cada elétron passou e você ilumine essas sendas. Aí, quando o elétron passar, você vê por onde ele passou. Quando você faz isso, o padrão de interferência desaparece e fica assim. Quando você determina o caminho, ele assume um caráter corpuscular, como se fosse uma partícula. Quando você não sabe o caminho, ele assume aquele caráter ondulatório de interferência, assim como a da luz. E esse é um dos princípios da mecânica quântica, a complementariedade. Você não pode observar dois comportamentos simultaneamente. Ou você observa um, ou você observa outro. Ou você sabe por onde o elétron passou, ou você vê o padrão que o elétron produz. O Louis de Broglie foi um físico francês que, em sua tese de doutorado, ele falou sobre essa relação entre o caráter de corpúsculo e o caráter de onda do elétron e da matéria como um todo. Agora, vamos voltar em experimentos com luz. Imagina que eu jogue uma luz bem fraquinha por esse sistema. Aqui tem um semi-espelho, ou seja, metade da luz passa, metade é refletida, assim como o vidro. Quando você olha para um vidro, você vê o seu reflexo em parte, mas você também vê o que está lá fora. Só que nesse caso é um semi-espelho ideal, assim, exatamente metade passa e metade é refletida. Aqui eu coloco dois espelhos e aí aqui a luz pode seguir esses caminhos. Quando a luz atinge o detector 1, ele apita, quando atinge o detector 2, ele apita. Se você pensar na luz como uma onda, você pode pensar que a luz ia se partir, ia se espalhar, porque a onda poderia caminhar por várias regiões ao mesmo tempo. E aí, quando fosse refletida, ia bater no detector 1 e no detector 2. Os dois apitariam ao mesmo tempo. Mas quando você faz esse experimento, o que você tem só um deles vai apitar. Mas por quê? A característica ondulatória da luz não é compatível com isso. Ou seja, nesse experimento é como se a luz se comportasse como partícula. Se você pensar na luz como partícula, faz muito mais sentido, porque pensa. A intensidade da luz é muito fraca, então vai passando um fóton por vez. O fóton pode fazer esse caminho e atingir o detector 1, ou fazer esse caminho e atingir o 2. Percebam que é bem semelhante ao experimento das duas sendas, porque quando você sabe por onde passou, porque se apita no 2, você sabe por onde passou. Se apita no 1, você sabe por onde passou. Então você poderia determinar o caminho, logo você não vê o caráter ondulatório. Agora, vamos imaginar que eu coloque um segundo semi-espelho aqui. O que aconteceria nesse caso? Se eu tampo um dos feixes, vai ser 50% vão bater nessa parede, aí aqui se parte de novo, 25% aqui, 25% das vezes atingiria. O mesmo resultado é observado se eu tampar o outro feixe. 50% bate na parede, 25% atinge um detector e 25% atinge outro. Agora, e se eu colocar os dois ao mesmo tempo? Deveria ter 50% aqui e 50% aqui, já que pode atingir um ou outro. Mas o que sempre acontece um vai sempre apitar e o outro nunca vai apitar. Por quê? Percebam que nesse caso você não sabe qual caminho o fóton passou. Se ele atingiu 2, ele poderia ter feito esse caminho ou esse. Se ele atingiu 1, ele poderia ter feito esse caminho ou esse. Então, como você não pode determinar o caminho para esse experimento, aparece novamente o caráter ondulatório. A luz se parte, é refletida e aqui, quando ela se junta, acontece a interferência construtiva, fica mais iluminado, o detector apita, e aqui, da forma que é refletida, surge a interferência destrutiva. A luz, com a própria luz, gera sombra por causa da interferência e esse detector nunca vai apitar. Exatamente a mesma ideia das duas sendas. Ou você sabe uma coisa ou outra. Ou você sabe por onde o fóton passou, ou você sabe qual detector vai apitar.
E esse é como reforçando, é um dos princípios da mecânica quântica, perdão. Um corpo tem característica tanto de onda quanto de partícula, mas você só pode detectar um de cada vez no experimento. Aqui é só uma charge do criador da família Adams, que é como se o cara estivesse vindo, aí aqui no obstáculo ele se separasse como se fosse uma onda e continuasse seguindo o caminho. Outra questão sobre não poder determinar duas coisas ao mesmo tempo, imagina que você está numa sala escura com uma mesa de sinuca preta. Você tem uma bola preta e uma bola branca que brilha. Você não vê a bola preta. Mas se você quiser saber onde ela está, você pode mandar a bola branca, e aí quando a bola branca for desviada de seu caminho sem explicação, você sabe que é porque ali estava a bola preta. Mas a bola preta, qual é a velocidade dessa bola antes? Você não pode saber. Ela poderia estar indo de encontro, ela poderia estar indo para o mesmo sentido, só que um pouco mais devagar, ela podia estar parada. E quando você choca, você altera esse movimento. E em outros experimentos, se você fosse determinar a velocidade, você não saberia como detectar a partícula, quer dizer, como detectar a posição. Esse princípio foi sistematizado no princípio da incerteza, ou princípio de Heisenberg, que fala, você não pode reconhecer duas grandezas complementares ao mesmo tempo. Ou seja, ou você sabe a posição, ou você sabe a velocidade. Se você tiver informação dos dois, ambos têm uma margem de erro mínima. E, inclusive, existe a questão do o princípio da incerteza ou o princípio da tolerância. Porque justamente o fato de você não saber é o que gera curiosidade para continuar avançando no estudo, continuar avançando na mecânica quântica. E como você não pode saber se uma coisa está num lugar ou não, qual caminho ela vai seguir, aquela ideia da mecânica clássica, cada partícula já tem seu caminho determinado, existe um destino, não existe mais. Ou seja, o movimento é em grande parte aleatório. Por exemplo, quando você vai descrever a eletrosfera de um átomo, você descreve por probabilidades. Ou seja, eu sei que dentro desse espaço, com certeza tem um elétron, mas eu não sei em que ponto. Quanto mais você procura saber onde ele está, vai aparecer um caráter de partícula, ou seja, você vai conseguir saber o lugar. Quanto menos você sabe sobre onde ele está, aparece caráter ondulatório, você pode determinar a velocidade, mas você não pode saber dos dois ao mesmo tempo. E uma coisa muito interessante é, quando você mede onde o elétron está, ele assume apenas uma posição. Mas esse elétron sempre esteve lá ou foi o fato de você medir que colocou ele lá? Sendo assim, se a gente aplicar para tudo, o que eu vejo ao meu redor é o universo como ele realmente é, ou é simplesmente uma interpretação que eu tenho do que eu vejo? Assim, gente,